Convite para ingressar na OPEP trouxe preocupação ao mercado pelas regras estabelecidas aos membros do grupo de exportadores de petróleo. Mas o governo garante que, caso decida aderir ao cartel, será como observador das decisões, mas sem participar do sistema de cotas de produção. Os detalhes na reportagem de Rodrigo Viga. O Brasil está analisando com carinho e deve aceitar o convite para entrar na OPEP+, um grupo seleto de grandes produtores de petróleo de todo o planeta, mas a Petrobras, estatal brasileira de petróleo e gás, não vai entrar em nenhum regime de limite, de cota de produção. Foi o que me disse pelo telefone o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. Ele está numa viagem internacional, passando pela cúpula do clima no Oriente Médio e decidiu se posicionar com relação a esses rumores em torno do que representaria a entrada do Brasil na OPEP+. Muitos estavam preocupados com a possibilidade de a Petrobras, que é uma empresa de capital misto, que tem governança, estatuto social, ter barreiras, limites para produzir petróleo. Essa possibilidade de cotas de produção foi completamente descartada nessa conversa que eu tive com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. Segundo ele, em respeito à governança e o estatuto social, a Petrobras jamais poderia ter limitações para a sua produção, que tem de ser crescente cada vez mais ao longo dos próximos anos. Esse convite começou a ser tratado para o Brasil entrar na OPEP+, na visita do secretário-geral da OPEP, Haytham Al-Ghaz, que aconteceu recentemente aqui ao Brasil. O representante da OPEP se reuniu com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, visitou instalações e também esteve em Brasília conversando com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo me disse Jean Paul Prats, nessa conversa, o secretário-geral da OPEP esclareceu por que o Brasil seria importante na OPEP+. É que o grupo está preocupado com a chamada transição energética e o Brasil é peça essencial, fundamental na sustentabilidade do planeta, nessa transição justa energética, como dizem as petroleiras internacionais e a própria Petrobras. Vamos ouvir o que disse o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, nessa conversa pelo telefone. Não tem cota, tá? A OPEP Plus é uma plataforma de análise de cooperação com a OPEP. Então eles chamam outros países que não têm direito a voto e não são impostas cotas a esses países, claro. Nós jamais participaríamos de uma entidade que estabelecesse cota para o Brasil, ainda mais com o apoio da Petrobras, que é uma empresa aberta no mercado e não pode ter cota, né? O Brasil tem uma matriz limpa, muita geração hidráulica, eólica, solar e em breve vai começar a apostar também em eólicas offshore, em alto mar e no hidrogênio verde. Procurei alguns agentes de mercado que inicialmente ficaram impactados com a notícia que foi dada inicialmente pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, mas à medida que o tempo foi passando, essas informações começaram a ser digeridas. O ex-diretor da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Aurélio Amaral, acha que o Brasil, na OPEP+, vai contribuir com as discussões, será um colaborador e não haverá qualquer impacto sobre a produção no país. Me parece que entrar na OPEP não seria uma boa coisa para o mercado brasileiro, para os produtores brasileiros de petróleo, né? Pois ficariam sujeitos a submeter aos cortes de cotas aí da política da OPEP. Não acho que interesse ao setor petrolífero brasileiro, especialmente a Petrobras. Portanto, acho que, da forma como foi anunciado, o Brasil ficando como observador, não vejo aí nenhum impacto relevante no mercado brasileiro por hora. Já o economista Aurélio Valporto, presidente da Abradim, destacou que os países que fazem parte da OPEP e não da OPEP+, têm uma política para petróleo e derivados diferente daquela adotada pelo Brasil. Exportação de petróleo e derivados tem taxação. Além disso, os preços internos dos derivados, diesel e gasolina, são muito mais baratos para os consumidores. Na Arábia Saudita, por exemplo, o diesel custa 1/6 do preço no Brasil.
Na Malásia, gasolina e diesel custam menos de 1/3. Nesses países, o monopólio é estatal, mas mesmo na Rússia, onde todo o setor do petróleo é privado, gasolina e diesel custam menos da metade do que o preço nacional. Atualmente, a Petrobras pratica aqui no Brasil preços superiores aos internacionais. Isso denota incompetência do governo em relação à política energética. A produção do Brasil atualmente beira quase 4 milhões de barris de petróleo ao dia. E o pico, o auge dessa produção deve ser alcançado nessa virada de 2030 para a próxima década, perto dos 5 milhões de barris ao dia. Do Rio, Rodrigo Viga.